Marcos capítulo 1, verso 14 ao verso 20. Que o Senhor me dê graça para falar a palavra dele. Está escrito assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, ele deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes num barco. Sem demora, os chamou, e eles os seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Eu quero orar uma vez mais. Espírito Santo, nós oramos por sabedoria e revelação nessa hora. Pai, a sua palavra foi lida perante o seu povo e ela por si só é poderosa. Mas eu peço que o Senhor me dê graça nesta hora para compartilhar o Evangelho. Para que a boa notícia do teu reino chegue não apenas na mente, mas que desça ao coração de cada pessoa presente nesse lugar. Que aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia seja de fato tão transformador ao ponto da nossa vida nunca mais ser a mesma. Nós oramos, Pai, por sabedoria e revelação, para que possamos andar segundo a medida de fé que o Senhor tem compartilhado a cada um aqui. Em nome do teu Filho Jesus, essa é a minha oração. Amém e amém. Meus amados, nós estamos como comunidade em uma incumbência dada pelo Espírito Santo de falar todo o Evangelho de Marcos, como vocês sabem, e nós chegamos hoje no verso 14 até o verso 20. Já passamos por 13 versos trazendo de maneira expositiva aquilo que está no coração de Deus e o que Deus tem para nós. Hoje eu quero falar sobre o chamado do reino e o tempo que nós precisamos entrar. Existe um chamado da parte de Deus sobre nós e nós precisamos entender o tempo e o modo de seguir esse chamado. Esse texto que nós lemos de maneira expositiva, há 3 divisões nele. Primeiro, o Evangelho é anunciado. Segundo, o chamado é feito. E o terceiro, a resposta ela é imediata. Quando Deus chama alguém, é por intermédio daquilo que Ele está proclamando. A Bíblia diz assim, que depois que João foi entregue à prisão, ou depois que João Batista foi preso, e uma das coisas que nós precisamos entender é por que João Batista foi preso. João Batista foi preso porque ele confrontou um homem chamado Herodes. Herodes havia casado com Herodias, que se tornou então Herodias, que era a esposa do seu irmão. Ali há um relacionamento fora do propósito de Deus. Eles estavam vivendo uma vida pecaminosa. Então um profeta chamado por Deus se levanta para ir até as autoridades políticas da época. Irmãos, o Evangelho não tem apenas a ver com aquilo que está acontecendo dentro da igreja. O reino de Deus não toca apenas a igreja. O reino de Deus, a mensagem profética, ela toca toda a sociedade. Amém, meus irmãos? João Batista foi levantado não para ir no templo denunciar o que estava no templo. João Batista foi levantado nesses dias que ele foi levantado para ir até lá à prefeitura, ao governo, e declarar uma mensagem profética, dizendo assim: vocês estão errados. Hoje os profetas, eles estão se curvando diante do governo. Se a prefeitura oferece um dinheirinho mais, os homens de Deus param de pregar a palavra de Deus. Se a prefeitura financiar algum projeto da igreja, os homens de Deus já não falam mais contra a injustiça da cidade. João Batista era diferente. Ele se levanta, vai até Herodes e fala: oh, vocês estão errados. Vocês estão pecando. Essa mensagem foi tão poderosa, irmãos, que levou João Batista à prisão. O que nós queremos depois que pregamos? Tapinha nas costas e aplauso.
João Batista se levanta e prega. Sabe o que acontece com ele? Prisão. O Senhor está falando conosco já há alguns dias sobre isso. E parece que as mensagens, eu não estou pegando texto fora de contexto para dizer isso. Tudo aquilo que nós estamos tratando está indo para o mesmo lugar. Deus está despertando homens e mulheres que vão ter uma voz profética. Homens e mulheres que vão falar da parte do Senhor, mesmo que isso custe a sua liberdade. Depois que João foi preso, o ministério de João ele é interrompido. A Bíblia diz que Jesus foi para a Galileia. E aqui existe um princípio. Jesus ele começa o seu ministério depois que João para o seu ministério. Grave uma coisa, meus irmãos. Duas coisas. A primeira, haverá oposição naquilo que Deus te deu. Diga amém. Se Deus te deu uma palavra, haverá oposição. Sempre haverá oposição quando Deus te levanta. Não tem uma pessoa nas Escrituras chamada por Deus que não teve oposição. Posso citar vários aqui. Deus deu um sonho para José. Oposição. É jogado num poço. Vendido como escravo. Deus deu uma porção para... Haverá oposição. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando Deus levanta alguém, haverá oposição. Só que, como é Deus que está dirigindo a história, Deus ele dá continuidade naquilo que você começou. Sabe o que eu aprendo com a vida de João Batista? Ele precisou parar no seu ministério para que Cristo continuasse. Logo, a mensagem não é tua, é de Deus. Você é apenas o proclamador dela. Irmãos, o meu ministério pode acabar. A obra de Deus nunca vai acabar. Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando um ministério é interrompido, Deus levanta outro. O ministério de João ele é interrompido, então Deus levanta Jesus, porque Jesus só começa a proclamar depois que João é preso. E a Bíblia diz que Jesus foi levado para a região da Galileia. Começou na Galileia. Galileia é uma região periférica. Olha para mim. Você que quer fama, glória, glamour e tudo mais, Jesus começou seu ministério aonde ninguém dava nada. Nas ruas da Galileia, nas periferias. Cadê os homens e mulheres de Deus que serão levantados para pregar para nas ruas de Chapecó? Homens e mulheres de Deus levantados para falar da parte de Deus. Aqueles que estão à margem da sociedade. Infelizmente, a nossa cidade, irmãos, ela é fragmentada. Existe a igreja do rico e a igreja do pobre. A igreja dos playboyzinhos e a igreja dos favelados. É verdade? Você sabe que é assim. Isso não tem nada a ver com o evangelho do reino de Deus. Jesus tocava tanto rico quanto pobres. Jesus chamou zelotes, publicanos e pescadores para viver no mesmo discipulado. Esse é o Jesus que eu conheço das Escrituras. Esse é o evangelho de Jesus. Quando fragmentamos a mensagem e nichamos a mensagem, vamos criar um nicho da igreja. Não tem nada a ver com isso. Se a mensagem do evangelho não toca ricos, pobres, pequenos e grandes, famílias, casados e solteiros, não é a mensagem do evangelho que está sendo anunciada. É uma fragmentação, um recorte, um corte daquilo que a palavra diz para agradar o coração de um público específico. João Batista e o próprio Jesus não é dessa forma. Jesus ele fala na Galileia, mas também sobe a Jerusalém para falar. A Bíblia diz que ele começou a falar proclamando o evangelho de Deus. A palavra evangelho significa boa notícia. E uma das coisas que nós precisamos entender
é que quando o Evangelho de Cristo chega na nossa vida, é uma boa notícia de Deus para nós. Quando o Evangelho chega para nós, tudo muda. Porque a boa notícia é, você estava morto, você estava indo para um caminho de perdição, mas eu tenho uma boa notícia para você. Agora eu abri um caminho para você andar que te leva à vida eterna. Isso é uma boa notícia, a boa notícia do reino, a boa notícia do Evangelho. Jesus, ele proclamava a boa notícia do Evangelho de Deus. No verso 15, o texto começa assim: o tempo é chegado. E aqui a gente precisa entender uma coisa. O tempo aqui é o Kairos, porque havia se cumprido o tempo de Deus. É o momento exato de Deus agir. O tempo de Deus agir é Ele que sabe, meu irmão. Você não consegue decretar quando Deus vai fazer uma coisa, porque é Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém? Eu quero que aconteça para ontem as coisas. Não é assim com Deus. Infelizmente, a nossa teologia, ela está fundamentando pessoas para colocar Deus na parede. Deus, se o Senhor não fazer, eu não vou mais na igreja. Como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que queremos. Olha como começa o texto, verso 15, dizendo: o tempo está cumprido, o tempo está certo, chegou o tempo é chegado, e era o tempo de Jesus se manifestar. Note uma coisa, às vezes você pensa que a sua família ainda não foi salva, e que a culpa é sua. Deixa eu falar uma coisa para você, para acalmar seu coração. Deus tem um tempo para cada um deles. Deus tem um tempo para cada um deles. Aquilo que você quer que aconteça de maneira imediata, pode ser que vai demorar um pouquinho, porque o tempo de Deus é diferente do teu. E aquilo que você pensa talvez que vai demorar muito, Deus pode levantar uma nação em um dia, diz a palavra. Deus pode levantar uma nação em um dia. Deus pode levantar uma família em um dia. Deus pode curar você hoje. Porque nós não sabemos o tempo de Deus, meus irmãos. Eu lembro uma vez que, quando eu tinha 17 anos, fazia 2 anos e pouco que eu estava no Evangelho. Eu entreguei minha vida a Cristo com 15 anos, Ele me resgatou. E quando eu me converti, irmãos. Eu era maluco de jejuar 40 dias sem comer nada, de ficar trancado no quarto, de fazer jejum de fala, ficar 7 dias sem falar, colocar um tampão no olho, ficar 7 dias sem ver ninguém, tampando o olho, jejum de visão. Eu fiz tanta maluquice por Jesus, cara, mas eu não via minha família se convertendo. E orava, e jejuava, e proclamava. E um dia, eu brigando com Deus, fui falar com o meu discipulador, que foi meu irmão, que abriu o culto aqui, pastor Anderson. Falei: meu Deus, a mãe não converte, ninguém converte, todo mundo, só demônio, treta e briga e tal. Revoltado. Eu creio literalmente, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e todos da sua casa. Eu creio fielmente nisso. E eu falava: sua palavra diz, Senhor, para a gente crer que o Senhor vai salvar, e eu não estou vendo salvação. E um dia meu irmão olhou para mim com muita sabedoria e falou: mano, quantos anos você tinha quando Jesus te chamou? Eu falei: eu tinha 15 anos. Ele falou: então, Jesus te esperou 15 anos, você não pode esperar o tempo das pessoas? É verdade. Eu demorei 15 anos para dar uma resposta a Jesus. Alguns de vocês demoraram 30, 37, 40. Alguns se converteram. Eu batizei um irmão um tempo atrás aqui com 70 anos de idade. Será que você não tem paciência de esperar o tempo de Deus para a vida da pessoa que está ao seu lado? Será que você não tem paciência de esperar a salvação do seu filho, a salvação do seu marido, a salvação da sua esposa, a salvação do seu cunhado, a salvação dessa pessoa que Deus colocou no seu coração para você orar? Alguns anos se passaram, faz 23 anos isso. Alguns irmãos meus já estão no Senhor. E eu creio que um dia verei todos, inclusive mamãe, prostradas a Jesus, todos eles. E eu vou esperar o tempo que for preciso
O meu papel é continuar pregando, orando e crendo. Porque creia no Senhor Jesus e será salvo tu e todos da sua casa. O tempo, irmãos, o tempo é chegado. Deus tem um tempo certo. Shedd vai dizer, que é um grande teólogo do século passado, disse: o tempo Kairos está cumprido, ou seja, é o momento exato de Deus agir. O momento exato de Deus estabelecer aquilo que Ele quer estabelecer, irmãos. Quando Deus quer levantar alguém, quando Deus quer salvar alguém, sai da frente, macho. Ele vai fazer. Quando Deus diz que vai levantar você, Ele vai levantar. Você só precisa entender o tempo disso. Entender o que o Senhor tem para a sua vida. Quando você está fora do tempo do Senhor, querendo fazer aquilo que Deus quer que você faça, fora do tempo dele, vai dar ruim. A gente precisa ter discernimento dos tempos e das estações, como os da tribo de Issacar, que tinha a revelação do tempo e das estações do Senhor. O tempo é chegado. E Jesus dizia: o reino de Deus está próximo. Dr. Moody, um grande teólogo, disse assim: o reino chegou com a pessoa de Cristo. Jesus, ele é a manifestação visível da soberania de Deus. Quando Jesus se aproxima e fala, declara, o reino está próximo, está dizendo, cheguei. Agora o governo de Deus, ele entrou nessa terra, por intermédio da pessoa de Cristo, está próximo. O reino de Deus está próximo. O reino aqui não é apenas uma esfera física ou espiritual, mas é a vontade soberana de Deus sobre tudo e todos. É a soberania de Deus agindo de maneira tão real na vida de todas as pessoas que receberam o reino. Quando a gente clama, vem o teu reino, sabe o que você está pedindo, meu irmão? Quando você está clamando, Deus, vem o seu reino sobre mim, você está pedindo, Deus, vem a sua vontade sobre mim. Nós cantamos, nós clamamos, nós até oramos a oração do Pai Nosso, vem o teu reino. Em seguida ele fala, seja feita a tua vontade. Quando você pede o reino de Deus, você está pedindo o governo de Deus, o reino de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus. Não há possibilidade de queremos viver o reino de Deus, querendo fazer a nossa própria vontade. Não há possibilidade de a gente falar, eu vou viver o reino de Deus, dando jeito na nossa própria vida, querendo fazer o que eu quero fazer. Uma pessoa que vive o reino de Deus não vive para si mais, ela vive para a vontade de Deus. Jesus fala isso. Venha o teu reino. O tempo é chegado, o reino chegou. O reino está próximo. Quantos aqui querem o reino de Deus sobre si? Sabe o que você está pedindo? Você está pedindo, Deus, eu quero a sua vontade sobre mim. E a vontade de Deus para Paulo não era palácio, a vontade de Deus para Paulo era apedrejamento. A vontade de Deus para Cristo não era um trono inicialmente, mas era uma cruz. Vocês estão aqui? Por quê? Porque quando a gente pensa na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós pensamos só nas coisas que vão agradar o nosso ego. Irmãos, o evangelho precisa ser anunciado. Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Isaías proclama uma palavra dizendo, quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque aqueles que ouvirem o que estou dizendo, o braço do Senhor será estendido. Só que Isaías, a história diz que o fim dele foi um homem que foi morto cerrado ao meio. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas cristãs de verdade, não tem uma ilusão dessa vida, meu irmão. O evangelho mexe nas nossas estruturas, o evangelho mexe com aquilo que é eterno em nós. A vontade de Deus é a soberania de Deus, mesmo que isso custe a nossa cabeça, como custou a de João Batista, mesmo que custe a crucificação, como custou para a vida de Cristo, mesmo que isso custe a decapitação do pescoço, da cabeça de Paulo, como custou para Paulo. Irmãos, nós estamos preparados para esse evangelho? Ou você está procurando uma igreja que vai te abençoar todo domingo? Vai, irmão, tem a melhor semana da sua vida, vai. Peca, vai.
minta, roube, fica vivendo a mesma vidinha, isso, vai. Irmão, me desculpa, e eu sei que eu sofro com isso, mas eu vou ser um pastor verdadeiro. O evangelho vai custar muita coisa para nós, ou não? O evangelho vai custar renúncia. Ele vai falar para você negar você mesmo, tomar sua cruz. O instrumento da cruz só tem uma coisa: o fim de todo aquele que tomava a cruz era um só: morte. Jesus falou em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Quando Jesus fala assim, tome sua cruz, Ele está te chamando por um único caminho. Você vai morrer para suas vontades, você vai morrer para o seu orgulho, tu vai morrer para a sua prepotência, tu vai morrer para o seu ego, tu vai morrer para aquilo que você chama de sonho, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tu vai morrer para tudo isso, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para que o governo e o reino de Deus de fato venha sobre a sua vida. Essa mensagem não é popular, mas ela é bíblica. Que Deus levante pessoas. Às vezes sinto, e talvez seja a minha alma gritando, e eu quero que você me entenda, talvez seja a minha alma gritando, e eu sei que existe, mas às vezes sinto que estou remando sozinho. Às vezes sinto assim, eu sei que existem homens e mulheres, existe 7.000 que não se dobraram a Baal, irmãos. Existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas às vezes dá essa sensação, a síndrome de Elias, cara, eu estou sozinho. Que todo mundo está buscando os seus desejos, os seus sonhos. Todo mundo quer viver para si. Todo mundo está em busca de mais uma bênção em cada semana. Todo mundo está... Meu Deus, eu sei que não é todo mundo, é minha alma gritando dentro de mim. E eu falo, cala a boca, minha alma. Fica quieta dentro de mim. Mas muitas vezes tem sentimento, eu falo, não posso pensar nisso, eu não estou sozinho. E eu não estou, né, irmãos? Amém? Eu sei que tem homens e mulheres de Deus que, meu Deus, não negociarão princípios, vão viver para a glória de Deus. Vão fazer o que o Senhor quer que faça, mesmo que isso custe a sua vida. Eu lembro uma vez, algumas vezes, alguns irmãos aqui na igreja, inclusive, já sonharam comigo. E alguns sonhos pastor, eu sonhei que você estava morrendo. Eu não tenho orgulho disso, porque eu não quero morrer assim. Mas é tudo que eu estava pregando, irmãos. E vinha alguém e me matava. Eu não quero morrer assim. Quero morrer de velhinho. Quero morrer com meus netos. Esse é meu desejo. Desejo Jefferson. Eu quero ficar com os meus netos em volta da mesa, falando do evangelho para eles. Eu quero partir para o Senhor dessa forma. Só se o Senhor tem esse fim para mim, e minha esposa sempre fica triste quando eu falo isso, eu aceito. Se o Senhor quer que eu entendi uma coisa, um tiro não mata ninguém, é Deus que recolhe, Deus só usa o tiro para levar essa pessoa. Câncer não mata ninguém, é Deus que quer essa pessoa, porque só Deus sabe o dia que você vai morrer. Deus só usa o câncer. Um acidente de carro não mata ninguém, porque é Deus que sabe o dia que você vai partir. Deus só usa o acidente, porque Deus quer você. Amém? Deus usou a decapitação da cabeça de João Batista, porque Deus queria ele do lado. E a forma foi decapitá-lo. Esse evangelho, pouco dito, mas verdadeiro, é o evangelho da morte. O evangelho que o Senhor nos chama para um lugar que é diferente, irmãos. A mensagem de João, ou de Jesus, depois que ele começa a proclamar, é arrependam-se. Ele não muda a mensagem. Jesus, ele continua na mensagem de João, arrependimento. Se o próprio Cristo, Filho de Deus, pregou arrependimento, qual direito tenho eu de pregar outra coisa? Se Jesus deu ênfase ao arrependimento, que direito tenho eu de querer mudar a mensagem, atualizar a Bíblia e pregar o que os outros querem ouvir? Jesus, ele é enfático em dizer, a Bíblia diz que ele dizia, arrependam-se. E arrependimento é mudança real de vida, é mudança de direção, eu estou indo para um lugar, e quando eu me arrependo, então eu preciso voltar para o lugar que Deus quer que eu vá.
Jesus fala: arrependam-se e creiam no Evangelho. Tem muita pessoa arrependida, mas que não crê. E crer não é apenas dizer que acredita. Crer implica para a gente confiança ativa. Crer na pessoa de Jesus implica para a gente confiar plenamente no que Ele disse. O Evangelho, irmão, não é apenas uma ideia a considerar, mas é uma verdade a obedecer. O tempo é agora, o reino é agora, e é para esse tempo. E a resposta que nós devemos dar ao Senhor é de maneira urgente a essa mensagem. Jesus, ele vai findar essa parte no verso 15, dizendo: vocês precisam crer no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus. O Evangelho é o plano eterno de Deus. Aquilo que Deus declarou a cada um de nós. Não é um plano específico sobre minha vida, mas o plano eterno na qual nós estamos inclusos nesse plano. Muitas pessoas querem uma palavra para si. Deus tem uma palavra para a igreja. Muitas pessoas querem uma palavra. Pastor, Deus não fala comigo. Fala sim, Ele já falou. Alguém certa vez disse assim: se você não está ouvindo a Deus é porque você não está lendo a Bíblia. Se você lê a Bíblia, Deus está falando com você, porque é a palavra de Deus. Se você quiser ouvir a Deus em voz alta, então você lê a Bíblia em voz alta. Você estará ouvindo a Deus audivelmente. Porque isso aqui é as Escrituras Sagradas, é como Ele deixou para nós, se revelou por intermédio da sua palavra. Nós precisamos dar uma resposta urgente a isso. No verso 16 ao verso 17, Jesus olha para os discípulos e diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eles eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Jesus, irmãos, não era apenas para um aprendizado religioso. Jesus não chamou pessoas para ser acadêmicas. Jesus chamou para uma missão radical de vida. Uma missão de segui-lo radicalmente. Dr. Shedd vai declarar: Jesus chama com autoridade divina. Ele não pede, Ele convoca. Jesus não pede: se vocês quiserem vir nesse texto. Ele fala: vim, vocês têm que vir. Irmãozinho, olha que loucura, imagina comigo, como eu fiz na quarta-feira aqui. Sinta agora a brisa do mar. E você está na praia. Sinta aí. Aquelas ondas. Tem som de onda aí não? E tem dois irmãos, você e mais o seu amigo lá, o seu irmão, trabalhando. Ou veja a cena, Pedro e André trabalhando. Estavam lá. A Bíblia diz assim que Jesus ele passa. Jesus ele passa, olha para eles e diz assim, ó: segue-me. A Bíblia diz que eles deixam e seguem Jesus. Irmãos, isso não é pedido. Alguns de vocês, Deus não vai pedir para seguir, Ele está convocando. Porque Deus tem um propósito tão grande na sua vida, que não é se você quiser, Ele te chamou. E ponto, você não tem mais volta. Irmão, você não tem mais volta, pelo amor de Deus, entenda isso. Quando Deus te chama, já era. Ninha, vem, estou indo. Eu fico imaginando Jesus olhando: ah, vocês vieram, que bom. Quando Deus chama, Marcelo, acabou. Não tem retorno. Sabe o que nós aprendemos? Quando eu estiver pronto, eu vou. Tu nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Se Deus te chamou, dá uma resposta a Deus, pelo amor de Deus. Não é tempo de calcular. Vai para o Senhor, meus irmãos. Obedeça a Jesus. Se Ele te chamou, é porque Ele tem o melhor para você. Por favor, por favor. Jesus fala: Pedro, André, vamos. Vinde após mim. Eu estou indo. Nota uma coisa: Jesus não fala: vem do meu lado. Não, Ele fala: vem após. Porque todo o caminho que tu vai perseguir, que você vai trilhar, Jesus já foi na frente. Jesus já foi na frente, meu irmão. A gente pensa que às vezes estamos sozinhos, né? Cadê Jesus? Ele já abriu o caminho para você andar.
Vinde após mim. Tá bom, Jesus, eu vou atrás de você. Aonde o Senhor quer ir, eu vou, Senhor. Aonde o Senhor me mandar, eu irei. O que o Senhor falar para eu falar, eu falarei. Onde o Senhor mandar eu tocar, eu tocarei. Só me diga que o Senhor está indo na frente, que eu estou indo após o Senhor. Não tem pedido. Venha. Venha. Pastor, meu coração estava duro, eu estava desesperado. Deus fala comigo, venha. Venha. Vinde. Jesus está chamando, venha. Por favor, venha. Chega de apelos vazios. Pregadores estão fazendo malabarismo para convencer pessoas. Jesus passava e falava, vem. E essas pessoas deixavam tudo. Deixavam trabalho. Deixavam tudo para trás. A gente precisa disso, meus irmãos. A gente precisa disso. Cadê os homens que responderão o chamado de Jesus nesse tempo? Jesus, ele não pede, ele fala, vem. Ele está convocando. E quando ele convoca, não há mais retorno. Não há mais volta para a velha vida. A gente larga a bebida, a droga, a prostituição, a mentira, o caminho que a gente trilhou como caminho perfeito, que não tem nada a ver com Deus. A gente precisa seguir Jesus de tal maneira, seguir Ele de perto. E quando nós seguimos Jesus de perto, nós somos transformados. Eu sei que tem muita gente aqui que está amando Jesus, irmãos. Eu sei que tem muita gente aqui que largaram tudo para seguir Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, você fez sua melhor escolha. Sua melhor escolha de sua vida foi seguir Jesus de perto. Não olhar para a direita e nem para a esquerda. Seguir Jesus é a melhor escolha da vida de um ser humano. Jesus, ele pega homens comuns, pescadores. Pastor, mas eu não tenho diploma, pastor. Parece que Deus só chama os top. Não. Deus está chamando, irmãos, aqueles que ninguém dão nada. A Bíblia diz, Deus vai levantar aqueles que nada são para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Jesus chama homens comuns, pescadores. Mas quando Ele chama homens comuns, Ele capacita esses homens para um propósito eterno. E aqui existe uma parada que eu preciso compartilhar com vocês. Eu já li muito livro, irmãos. Amo ler. E existe algo em comum na vida de todos os homens e mulheres de Deus que Deus chamou e impactou uma nação. Esses homens e mulheres eram dependentes de Deus. A maioria deles rejeitados. A maioria desses homens e mulheres, alguns drogados. Você vai para a história, por exemplo, de Nick Cruz, que é pastor ainda na América. Foi ganho por David Wilkerson, um homem da fazenda. Falava tudo errado, foi para Times Square, irmão, pregar o evangelho. Ele, inclusive, um livro chamado Entre a Cruz e um Punhal, que depois se tornou um filme, onde ele sai do interior para pregar para as gangues naquela região da Times Square e tudo mais. Onde eles se matavam, jovens, ele se enfiava, esse pastor do interior se enfiava no meio das gangues, e tiro, facada, e tudo, ele estava lá no meio, proclamando o evangelho. A história diz que um dia pegaram David Wilkerson, ele saiu do interior e foi até o tribunal de justiça, estava tendo audiência de alguns homens que haviam sido presos. E antes de o juiz liberar uma sentença sobre ele, sobre aqueles homens, ele entra na sala e fala: senhor juiz, posso falar uma coisa? Posso pregar o evangelho para eles antes?
Porque Deus pode perdoar a vida deles. Os policiais tiraram ele de lá de dentro. Esse homem ganhou na época. Esse irmão que hoje é um irmão e é um pastor chamado Nick Cruz. Um dos maiores bandidos que existia nos Estados Unidos naquela época. E um dia Nick Cruz olhou para David Wilkerson enquanto ele pregava o evangelho. Nick Cruz, um bandido, todo cheio de si, deu um tapa a Humberto na cara dele. Pá! E Nick Cruz disse a ele: eu vou te esquartejar, pastorzinho. Ele falou: você pode me esquartejar, e cada parte do meu corpo vai dizer para você: Jesus te ama. Você pode me esquartejar, mas ainda a mensagem será proclamada: Jesus continua querendo te salvar. Deus continua chamando as pessoas do interior. Continua chamando aqueles que não dão nada. Que ninguém dá nada para eles. Hoje eu posso contar de David Wilkerson, já morreu, está com o Senhor, irmão querido. Ao invés de ficar ouvindo pregação, põe esse cara lá na internet, ouve as pregações dele. Aí, ó, o pastor está te indicando o pregador. David Wilkerson, Leonardo Revenil. Esses velhinhos que já morreram, sabe? Coloca lá, tem mensagem no YouTube. Depois você vem falar comigo, depois você ouvir. Eu duvido se eu ouvir aqueles caras e permanecer o mesmo. Homens que amaram Jesus. Não estava nem aí. Lembro uma vez que chegou 3 jovens estudiosos na sala de Leonardo Revenil e disse para ele assim: Leio, eu quero conselhos para seguir meu ministério. Revenil falou assim: rasga os seus diplomas, entra no seu quarto e vai orar. Ele não era contra estudo, porque ele é um grande estudioso, mas de nada vale se não tiver fogo do Espírito Santo aí dentro. Um dia ele disse assim: eu estou muito velhinho para querer se preocupar com a minha reputação, daqui a pouco eu vou morrer. Estou muito velhinho para me preocupar com o que vão pensar de mim. Eu vou falar a mensagem verdadeira do Evangelho. Eu peguei isso, eu falei: Deus, eu não preciso ficar velhinho para pregar a verdade. Estou pouco me lixando por que vão falar de mim. Eu vou pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus está levantando homens simples, pescadores, mas que Ele vai capacitar para um propósito eterno. Sabe o que aqueles homens estavam fazendo, irmãos? Eles estavam no dia de trabalho. E aqui existe um princípio que eu preciso passar para vocês. Era um dia comum. E Jesus encontrou aqueles homens em sua rotina comum. Às vezes a gente quer que Jesus nos encontre aqui na igreja, né? De maneira sobrenatural. Mas Jesus vai te encontrar no seu trabalho. Quando você estiver lavando louça, irmã. Quando você estiver lá atendendo os seus clientes, Jesus pode naquele dia te chamar. Aqueles homens estavam trabalhando, Dijane. Jesus passa um dia de trabalho, dia comum deles. Na rotina comum, Deus chama pessoas no meio da vida real, irmãos. No meio da realidade da vida. A frase que ele fala, farei de vocês, revela uma coisa, revela que ele capacita aqueles que ele vocaciona. É Jesus que faria dele pescadores de homens. Deus chama pessoas comuns, mas não deixa elas comuns. Jesus chama essas pessoas para o discipulado, mas exige que eles precisam crer no Evangelho. O chamado, ele não é nenhum conforto para nós, mas de fato uma missão de Deus para nós. Quando Deus nos chama, Ele nos dá uma missão. Nós precisamos entrar nisso. E os últimos 2 versos, verso 18 e 20, diz assim: e deixando logo as suas redes, o seguiram. 18 a 20, 3 versos. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, eles deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram até eles. A Bíblia diz que eles deixaram as redes e deixaram também o pai. Serei processado se eu falar, deixa a sua família.
Jesus passou, chamou, esses homens deixaram. Não estou falando para você abandonar, largar sua esposa. Mas, irmãos, se tem alguma coisa que te prende para seguir Jesus, você precisa deixar. Tem amigos que te prendem a seguir Jesus, deixa para trás. Mas é meu amigo. Será que Jesus não está te chamando? Será que essas pessoas não estão sendo um âncora para você? Ao invés de turbina para te levantar, não estão te afundando? Ei, irmão, vamos pensar juntos. Um grande teólogo chamado Barclay disse assim: eles não hesitam, a resposta deles são imediatas. O segmento ele é radical, seguir Jesus é de maneira radical. Eles renunciam até seus bens, profissão e até laços familiares. Isso é o custo do discipulado. O custo do discipulado. O discipulado real vai nos custar muita coisa. Mas nada se compara ao privilégio de seguir Jesus de perto. Nada se compara aos privilégios de seguir Jesus. Note uma coisa. Os discípulos não pedem garantias para Jesus. Jesus, eu vou te seguir se o Senhor me dá um terreno no céu. Jesus, eu vou te seguir se a campanha que eu fizer depois de 7 dias se cumprir. Não, não tem isso. Eles não negociam com Jesus, eles não pedem garantias. Eles apenas seguem porque ouviram a voz do Rei dos Reis. Quando essa voz fala com a gente, meu irmão, eu não sei se você já ouviu essa voz, mas uns anos atrás eu ouvi essa voz. E ela mudou a trajetória da minha vida. Há 23 anos atrás, Jesus passou por mim e usou um irmão, o meu irmão, para pregar para mim. E falou: eu quero você. Essa mesma voz está falando com alguns de vocês hoje. Quando Ele te chama, essa voz muda. Vai mudando a gente por dentro. Parece que as coisas perdem o sentido. Tudo que a gente sonha. Irmãos, eu confesso para vocês, eu nunca quis ser pastor na vida. Queria ser empresário, bem-sucedido. Primeiro queria ser bandido. Aí fui encontrado por Jesus. Aí eu falei: nossa, que legal, não posso mais ser bandido. Vou ser empresário. E estava muito bem, obrigado. Fazendo minhas coisas e muito bem mesmo, obrigado. Eu lembro que o meu pastor um dia virou para mim assim, já no ministério, ele falou assim para mim: ganha muito dinheiro, Jefferson. Aí eu, opa, glória a Deus. Ele falou: porque um dia Jesus vai te chamar. Ganha muito dinheiro, porque um dia você vai ter o que largar para Jesus. E não deu outra. Pastor, todo mundo tem que viver isso? Talvez não, mas alguns têm que viver. Alguns vai ter que largar tudo mesmo. Nem todos, mas alguns vão ter que largar. Isso aqui não é para todos, mas alguns vão ter que largar. Alguns vão ter que largar tudo, irmãos. Começar a vida no lugar secreto, buscar Deus, depender de Deus. Alguns, volto a dizer, alguns, aqueles que Deus chamar, eles não pediram garantias. Deus, eu te sigo se, não tem se. Eu te sigo porque o Senhor me chamou. Eu vou te amar porque o Senhor me amou primeiro. Eu entrego minha vida a Ti porque um dia o Senhor entregou sua vida por mim. A Bíblia diz que eles deixaram as redes. As redes eram a segurança dele, era um meio pelo qual eles estavam se desenvolvendo a sua vida normal. Tiago e João deixaram o pai e os empregados, irmãos, eles eram empresários, relacionamento, sustento, deixaram tudo para seguir Jesus. Volto a dizer, alguns deverão ir seguir Jesus de perto e depender de Cristo. Alguns. Seguir Jesus vai custar tudo para nós, mas vale tudo também para nós. O reino vai exigir de nós respostas imediatas, não procrastinação. Calma aí, pastor, então
Se Jesus passar de novo pela Galiléia, Ele vai me dar mais uma oportunidade? Não sei. Não sou Deus. Mas hoje eu sei que Ele está aqui chamando você. Discipulado verdadeiro é a ruptura entre a velha vida e a entrega total do novo homem para o novo de Deus, de acordo com o novo homem que Ele nos dá, que Ele cria em nós. Discipulado verdadeiro é a ruptura com a velha vida e a entrega total ao novo chamado que Deus tem para cada um de nós. A gente fala, cara, eu tenho que viver isso. Sabe o que eu tenho aprendido? Fui presenteado pela pastora Silva com um livro do Hernandes Dias Lopes chamado Pregação Expositiva. E uma das coisas que Hernandes Dias Lopes disse é o seguinte: uma igreja cresce não é com entretenimento, ela cresce com a pregação do Evangelho. Uma igreja saudável precisa ter palavra, irmãos. O Evangelho pode até inchar, mas somente as Escrituras faz de fato crescer. Seguir Jesus é isso, seguir a palavra. E eu quero concluir com vocês que o tempo é agora. Jesus ele está proclamando o Evangelho, chamando os discípulos, e Ele está aguardando a sua resposta. O tempo é agora, o reino já chegou. O chamado já está sendo feito a cada um de nós. E a única resposta aceitável a Jesus é: eles deixaram e seguiram. Jesus está chamando muitos de vocês nessa noite para um compromisso radical com Ele. Que não tem mais volta. Que não há mais retorno para a velha vida. Que mesmo que caia, você não fica prostrado. A Bíblia diz assim que o justo pode cair 6 vezes, na 7ª ele levanta. Não importa quantas vezes você caiu, se você está no caminho, Deus te levanta. Deus ele continua levantando aqueles caídos, irmãos. Pedro caiu, André caiu, João caiu, não tem problema. Mas eles grudaram em Jesus e nunca mais largaram. Se coloque de pé, por favor.